Sejam todos muito bem-vindos. A partir deste momento em diante, eu vou trazê-los para uma breve recordação do passado. Precisamos recordar alguns fatos extremamente importantes que ocorreram durante todos esses anos de RPG. Durante todos esses anos em que várias histórias foram contadas, várias batalhas foram travadas, e sem sombra de dúvida, muita coisa aconteceu. Vou relembrar aqui alguns momentos marcantes, aliados, inimigos, algumas memórias que para alguns podem ser um pouco dolorosas, mas mostram o quanto todo esse imenso mundo cresceu. Afinal, de relembrar todos esses fatos, eu vou trazer uma história que por tão pouco foi esquecida no passado. Afinal, ela foi contada há muito tempo. E que eu tenho certeza que vai influenciar no presente. Eu trouxe nessas lembranças algo que eu tenho certeza que vai influenciar nessa temporada, que promete ser uma das maiores temporadas de Wizard One que eu já escrevi. De todas as reviravoltas, todas as histórias que vão ser contadas, de todos os momentos em que vocês vão vivenciar durante todo esse período. Mas antes de começar com alguns momentos felizes, eu vou trazer algumas pequenas desventuras que vocês tiveram. Alguns inimigos, por exemplo, que vocês vieram a enfrentar. Inimigos esses que ainda se escondem nas sombras. Inimigos esses que ainda podem trazer algumas feridas para alguns de vocês. Inimigos que podem ou não estar vivos nesse atual momento. Afinal, aconteceu muita coisa nesse momento. Nesse ponto em específico da história. Algumas figuras históricas estão voltando, outras estão desaparecendo. Algumas estão só esperando o momento certo. Alguns inimigos levaram muito da sanidade. Com apenas alguns sorrisos e algumas frases, eles deixaram marcados pontos específicos nos personagens de vocês. Alguns inimigos foram simplesmente fortes demais. Inimigos que foram complicados de se enfrentar e que demandaram um certo tempo. Inimigos que ainda vão aparecer e que espreitam sobre as sombras. Inimigos que levaram alguns de seus companheiros a óbito. Inimigos que foram extremamente difíceis de se enfrentar em um período onde todos vocês estavam juntos. Inimigos que foram extremamente difíceis dos seus modos. Alguns, eu posso garantir, deixaram muito mais do que simples marcas. Muito mais do que simples lembranças. Uma temporada inteira recaída sobre esses pequenos detalhes, e um desses seres que escapou da prisão da realidade, que trouxe e vai trazer
uma destruição nunca antes vista. Mas obviamente que nem sempre as nossas histórias elas vão trazer apenas perjúrios, apenas inimigos. Existiram muitas pessoas que contribuíram para o crescimento de muitos, que mesmo passando pouco tempo na linha do tempo de cada um, eles trouxeram e demonstraram um certo crescimento na história de cada um de vocês. Alguns mais do que outros, alguns por mais tempo que outros, mas sem sombra de dúvidas, esses pontos são importantes a serem trazidos. Essas pessoas, elas são pontos na história do universo que vão voltar a aparecer e se repetir. Por mais diferente e distinta que essas pessoas estejam no atual momento. Algumas como uma pedra no sapato, outras como um alívio, um porto seguro. De certa forma, é difícil dizer que algumas delas não vão ser difíceis de lidar. Eu estaria mentindo se falasse isso. Mas sem sombra de dúvidas, existem algumas pessoas que estão no ponto central dessa história, que influenciaram e influenciam o destino de várias e várias pessoas, vários players, vários NPCs. Sem sombra de dúvidas, a história do mundo inteiro percorre sobre a mão de alguns desses. Pelas diversas facetas que um deles, por exemplo, pode ter, que já passou pela história de muitos e ainda vai passar. Sem sombra de dúvidas, é um ponto em que eu posso afirmar para vocês que muita coisa ainda está por vir. E que por tão pouco, uma única pessoa pode ditar o destino de muitas. Bom, mas tirando esse pequeno fato interessante e um pouco intrigante sobre esse cenário em que vocês vão ser colocados nessa nova temporada, essas lembranças, essas imagens, eu posso afirmar sem sombra de dúvida que elas vão influenciar no presente de vocês. Bom, nesse ponto eu vou trazer para vocês essa história. Esse ponto que vocês vão ouvir a partir de agora, eu posso afirmar sem sombra de dúvida que é algo que vocês vão pensar, repensar e que vai recair sobre vocês algumas vezes. Fiquem agora com um conto sobre o mundo. Há muito, muito tempo, antes mesmo que a primeira fagulha fosse possível de se enxergar, conta-se uma história que se altera em determinado momento, em alguns pequenos pontos,
mas ela ainda continua sendo a mesma história. Vários ruídos são trazidos para esse ponto. Várias maneiras diferentes e descritas sobre a única perspectiva que precisa ser verdadeiramente contada aqui. Há muito, muito tempo atrás, um jovem garoto caminhava sobre a floresta, encontrando um breve amigo, um companheiro, que por tão pouco poderia ser considerado mágico. Um amigo que levara essa criança a um ponto na floresta que seus pais advertiram a não ir, pois os seus antepassados sempre colocavam em certa desconfiança esse ponto em específico. Mas com uma criança inocente, ela desbravou aquela floresta como se não houvesse amanhã. Ao chegar em uma pequena caverna, aquele seu amigo mágico começara a brilhar cada vez mais. A criança intrigada continua indo mais a fundo quando de repente ela se depara com um mundo extremamente lindo e belo. Criaturas voando que ela nunca tinha visto. Animais que até então ela tinha uma breve percepção. Cervos, alces, coelhos, mas que emitiam uma luz brilhante e diferente. De repente, aquela pequena luz, o pequeno amigo mágico que se encontrara naquele ponto, tomou uma forma de uma criança um pouco diferente dele. Com uma aura azulada ao seu redor, eles caminham sobre os planaltos e ali eles vão durante muito tempo desbravando mais e mais aquelas terras, até que eles chegam a um breve castelo. Desse castelo em específico, há uma distinção muito clara entre luz e escuridão. Consegue-se ouvir o barulho das águas atrás do castelo, mas de certa maneira você não vê o mar. Saindo dessas duas portas distintas, você vê dois seres. Uma mulher com uma aura completamente escura, mas com um brilho no olhar. Um homem com uma aura brilhante, mas com um olhar sombrio. Os dois um tanto impacientes e um tanto curiosos sobre o porquê daquela criança estar ali e de como ela chegara naquele lugar. Os dois se perguntam e levam aquele pequeno ser com a aura azulada um pouco distante. Eles fazem algumas perguntas e veem que daquele ponto em diante não há mais como enganar ou tirar aquela pequena fagulha de curiosidade daquela criança. O trouxeram para dentro e explicaram sobre o mundo que ali vivia e que dali ele mais não conseguiria mais sair. A criança começou a brevemente demonstrar alguns pontos de ansiedade. Com saudade dos seus pais,
sem entender ao certo o que estava acontecendo, ela corre para a entrada daquela caverna. Mas assim que ela sai, tudo está diferente. De certa maneira, o mundo ao seu redor ele não corresponde mais ao que ele tinha e conhecia. Ele corre até sua casa, ela já está completamente destruída, engolida pela natureza. Ele adentra e não encontra ninguém. Desse ponto, a única coisa que recai sobre a mente dele é uma tristeza que não pode ser de maneira nenhuma dita ou contada. Ali, ele encara a própria imagem, os próprios olhos sobre uma breve poça de água. E ele percebe que ele já não é mais o mesmo. Seus olhos emitem uma luz fraca, mas muito diferente do que algo natural poderia ser dito. As suas mãos emitem uma aura um pouco azulada, e a cada vez que ele pisca, é como se ao seu redor ele conseguisse ver coisas que ele não conseguia. Ele volta para a caverna e lá ele já não encontra mais aquele reino em paz. Aquela divisão perfeita que havia entre luz e escuridão, o castelo está em ruínas. Ele encontra o seu amigo mágico, chorando em um canto, dizendo que o homem e a mulher começaram a discutir, que eles já não conseguiam mais se entender e os dois se separaram, o deixando sozinho. A mulher criou um reino só dela, assim como o homem, um reino só de luz e o outro só de escuridão, com os seus próprios filhos, com os seus próprios seres, com sua própria magia. Enquanto a criança sozinha era consolada pelo seu único amigo que acabara de perder tudo, mas ele não queria perder aquela única fagulha de esperança. O portal na caverna se fechara por completo. E os dois viveriam ali alguns bons anos, até que algumas pequenas influências daquele homem e daquela mulher começassem a gradativamente aparecer naquela era. O começo dos tempos. O prelúdio de tudo. A semente desabrocha.